Muito boa a todos, este é mais um vídeo do canal do Oliver e hoje ele vai falar sobre o maior segredo da história. Nos ensinam, desde que somos crianças, que a Terra é um globo que gira ao redor de si próprio a uma velocidade de 1.600 km por hora, ao mesmo tempo que orbita e gira ao redor do Sol, e que essa é a maior estrela do nosso sistema solar, a 107.000 km por hora. Nos ensinaram também que vivemos em um dos milhares de planetas que estão espalhados pelo universo e que a nossa existência é devida meramente a um acaso. Quando cremos assim, fica claro que a existência humana, o ser humano em si, é totalmente insignificante, já que somos uma ínfima parte do imenso universo. E não estamos de maneira nenhuma em local privilegiado em relação aos outros milhões de planetas que existem. Mas esta história que contaram para nós está correta? E se a forma da Terra não for realmente um globo? E se o Sol e a Lua estiverem muito mais perto do que nos disseram? E se eu disser para você que na realidade não existe espaço? Que todas as imagens que a NASA tem divulgado são falsas, computações gráficas? É certo que você vai dizer, esse cara está louco. E isso será normal, porque o que eu estou dizendo contradiz ao que te ensinaram desde criança. Por isso eu peço que você assista esse vídeo com a mente aberta e que busque sempre a verdade. No ano de 1500 apareceu a teoria de Copérnico, o heliocentrismo, que diz que o Sol está no centro do nosso sistema solar, enquanto todos os demais planetas orbitam ao redor dele. Mais tarde, em 1687, apareceu Newton, e ele publicou o princípio matemático, e se tornou a mais influente em toda a história da ciência. Com isso foi introduzida a teoria gravitacional universal. O experimento de Mike Solimone foi um dos mais famosos e importantes na história da física. Foi realizado em 1867 e lhe concedeu o Prêmio Nobel da Física. Este experimento pretendia detectar o movimento de rotação da Terra. Eles usaram luzes refletidos em espelhos enviados em diversas direções. Se a Terra estivesse em movimento, de acordo com o movimento da Terra, então a luz e diferentes raios deveriam viajar a diferentes velocidades. Mas o resultado foi surpreendente. Não se detectou nenhum tipo de movimento da Terra. E o problema era sério, porque isso concebia uma Terra estacionada e que não girava ao redor do Sol. 20 anos depois apareceu Albert Einstein. Ele apresentou sua teoria especial da relatividade. Einstein mudou o tamanho, tempo e massa dos objetos em movimento, a fim de encobrir o experimento anterior e trazer de volta o modelo copérnico newtoniano à luz. E não bastando, Einstein, nos seus últimos anos de vida, escreveu literalmente: chegamos à conclusão de que o movimento da Terra não pode ser detectado por nenhum meio de instrumentos ópticos. Fazendo uma observação simples, ocular do Sol e da Lua, chegamos ao entendimento de que elas são do mesmo tamanho. E na verdade não parecem ser planetas ou esferas, mas na verdade parecem ser tipo de discos que emitem luzes. Se o Sol está a milhões de quilômetros, como tem dito a NASA, não deveríamos ser capazes de observar nenhum tipo de tamanho de mudança do Sol quando ele está se pondo. O Sol e a Lua orbitam em círculos em cima da Terra estacionada, tal como nos indicam nossos sentidos. E no vídeo vemos claramente que na medida em que o Sol vai se distanciando, devido à perspectiva, parece que ele vai desaparecendo no horizonte e vai ficando cada vez menor. Uma câmera em um balão mostra que a superfície da Terra é plana e que o Sol não está a 150 milhões de quilômetros, mas que está justamente acima de nós, a apenas alguns milhares de quilômetros. A mancha de calor abaixo do Sol indica que ele está bem perto.
Desde sempre disseram que a Lua reflete a luz do Sol. Mas isso é correto? Podemos comprovar que isso não é verdade, realizando um simples experimento. Se durante a noite você colocar um objeto diretamente sob a luz da Lua e outro na sombra, comprovaremos para nossa surpresa que o objeto que estiver na luz da Lua terá uma temperatura menor do que o objeto na sombra. E se a Lua estivesse refletindo a luz do Sol, isto seria impossível, quando no mínimo o objeto que está sob a luz da Lua deveria ter a mesma temperatura do objeto que está na sombra. Mas ao ter uma temperatura menor, podemos comprovar então que a luz da Lua tem diferentes propriedades da luz emitida pelo Sol. A Lua é um disco translúcido. Isso pode ser provado porque existem inúmeras fotos onde pode-se ver através da Lua diversas estrelas. Isso seria impossível se a Lua fosse uma esfera sólida. Uma suposta prova de que a Terra é um globo é que quando olhamos um barco à distância, ele vai pouco a pouco desaparecendo na nossa linha de visão, começando pela parte de baixo do barco. No entanto, esta afirmação é falsa. Isso porque fazendo zoom com uma câmera de qualidade dá para ver o barco completamente. Isso desde uma distância enorme, a qual nosso olho não alcança. Isto prova conclusivamente que o barco não desaparece da nossa vista por estar atrás da curvatura da Terra. Ele desaparece simplesmente por uma questão de perspectiva. Então você pode perguntar, bom, o que há então com as imagens que nós temos aí da Terra? Também do espaço, dos planetas, etc. Bom, é muito simples. Vá até o setor de imagens do Google e escreva Terra ou qualquer planeta que você queira ver. Em seguida você dará conta de que as imagens são todas feitas em Photoshop. São todas imagens feitas por computador e nenhuma delas é verdadeira a respeito do planeta Terra. E também digo que nunca fomos ao espaço. Assim como você ouviu, jamais saímos do planeta Terra. Se você observar bem os vídeos de quando eles lançam foguetes no espaço, você verá que aparecem apenas os primeiros segundos do lançamento. Não há um sequer vídeo até 2017 que mostra como os foguetes saem por completo da Terra para o espaço. Os vídeos duram apenas alguns segundos e isso é, amigos, porque, na verdade, nunca estes foguetes saem do planeta Terra. E, inclusive, se você observar bem as imagens de quando eles lançam os foguetes, estes se curvam. E realmente acabam fazendo uma linha paralela com o solo e acabam caindo no mar. E é por isso que nunca apresento os vídeos por inteiro, porque o foguete jamais deixa o planeta Terra. Talvez haja pergunta o que você me diz sobre os satélites, dos milhares que estão aí, dos que supostamente retransmitem sinais de telefone, televisão e rádio. Bom, também estes são falsos. Você pode ir no Google Imagens e escrever satélites e não verá nenhuma imagem verdadeira. São todas imagens feitas em computador. É impossível que existam satélites. Em primeiro lugar, porque os materiais que são feitos estes supostos satélites rapidamente se derreteriam pelo calor do Sol na termosfera. A partir dos 100 quilômetros acima aqui da Terra, já terá chegado a termosfera, também chamada ionosfera. Esta camada alcança 2.000 graus centígrados e nunca menos de 1.000 graus centígrados. Inclusive, nessas camadas, chega-se a 2.500 graus centígrados. Segundo a NASA, os satélites são feitos de alumínio ou titânio. O problema é que o alumínio submetido a 600 graus centígrados se torna líquido. E o material mais resistente é o titânio. Ele tem seu ponto de fusão a 1.670 graus centígrados. Mas o titânio só ocuparia 2% da estrutura do satélite, já que seria impossível fazer todo ele de titânio. E não é só isso, porque também se derreteria, porque na termosfera os objetos podem alcançar a 2.500 graus centígrados. Portanto, vemos que os materiais do qual compõem estes satélites não aguentaria de forma nenhuma o calor solar na termosfera. Seguindo com as armações da NASA, temos que falar sobre a aterrissagem na Lua. É a farsa mais conhecida de toda a história da humanidade.
A versão oficial da aterrissagem na Lua, e na verdade não há como fazê-la. Em primeiro lugar, existem muitos pontos suspeitos. Pessoas experientes, conhecedoras de fotografia, têm apontado tudo isso já há muitos anos. Na verdade, desde 1969, quando teria sido feita a primeira aterrissagem. Você observa as bandeiras que se movem, mesmo não tendo ar na Lua. E, portanto, a bandeira não poderia se mover. Isso é provavelmente devido ao ar-condicionado no estúdio de Hollywood, onde foram feitas essas gravações. Já que os trajes dos astronautas esquentavam muito, então deveriam ter ar-condicionados aí. E também nós não vemos nenhum tipo de estrelas. Os vídeos que mostraram da aterrissagem da Lua são todos apenas versões feitas em câmera lenta. Se você mesmo colocar os vídeos no dobro da velocidade, você verá que os astronautas e também o carro que eles levaram estão se movendo a uma velocidade totalmente normal. Existem sombras em diferentes direções, sendo que o único ponto de luz recebido era do Sol. Então as sombras deveriam estar na mesma direção, mas não é isso que aconteceu. Infelizmente para eles não ficou assim. A qualidade das fotos também é bem ridículo que elas sejam perfeitas, já que as câmeras que tiraram as fotos estavam presas nos trajes dos astronautas. E eles não manejavam a câmera com a mão, então era impossível tirar fotos tão nítidas como vemos nas páginas oficiais da NASA. E existem também pedras supostamente lunares, com letras. A letra C aparecia em algumas delas. E estas letras nas pedras são usadas em Hollywood para marcar os locais das cenas. E também temos paisagens clonadas. Paisagens que usam-se em diversos vídeos diferentes de supostas aterrissagens. Quem sabe você também se pergunte, bom, o que você me diz a respeito da ISS? O que me diz dos vídeos passeando no espaço e da estação espacial, não? Esta é uma nave que está lá em cima com os satélites, exatamente na termosfera, que vimos que é impossível instalar porque os materiais não aguentam. Bom, certo é que nos dizem que lá em cima está a estação espacial e de lá são feitos vídeos, streamings e tudo mais. Bem, qual será a armação que também aqui eles fazem? Em primeiro lugar, os vídeos onde aparecem os astronautas, supostamente flutuando dentro das naves, se pode realizar perfeitamente com o que se chama aviões de gravidade zero. São aviões especiais que voam muito alto e logo se deixam cair em queda livre até uma certa distância. E dentro destes aviões são produzidas o efeito de gravidade zero. Então eles podem flutuar e fazer o que fazem neles. Você pode ver em vídeos fora da NASA. Enquanto, na verdade, a Antártida está ao redor de toda a Terra. É um continente que serve de barreira para conter as águas dentro da superfície terrestre. Atrás desses muros de gelo estão escondidos os confins da Terra. O segredo seria revelado se alguém pudesse gravar lá dentro. Mas, infelizmente, por acaso, a elite, o governo, eles têm o exército. Estão lá para evitar que qualquer pessoa comum, seja um explorador, um piloto ou um navegante, passem dos limites destes muros de gelo que rodeiam a Terra. E é por isso que nós, cidadãos comuns, não sabemos o que há por trás. Porque você acredita que todos os países do mundo estão interessados em ter partes da Antártida? Porque está protegida por tantas normas e leis. E porque o exército está 24 horas vigiando para que ninguém ultrapasse as fronteiras. Eles permitem que você faça um turismo para ver os pinguins. Mas as rotas são traçadas por eles e estão completamente controladas, para que você não veja nada estranho. A elite sabe que a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas são tudo o que existe. Mas querem fazer-nos crer que somos parte de um espaço infinito, sem nenhum Criador que nos tenha desenhado. A realidade é que este mundo é tudo o que existe. E você é muito mais especial do que pensa.
Siga o canal do Oliver, se inscreva, porque ele seguirá falando sobre esses temas. Como sempre, muito obrigado a todos por estarem aí. Até o próximo vídeo.